Para a gente conseguir desenhar o gráfico, ajuda, né? A gente vai tentar os recursos que a gente tiver à mão. Então, no caso dessa função, se eu achar as interseções com os eixos coordenados, vai dar para dar uma boa ideia de alguns cortes, né? O corte, quando x é zero, o que acontece? Quando y é zero, o que acontece? Tá bom? Então, vamos ver o que acontece aqui. Se o x é zero, x igual a zero é o plano YZ, né? Então, eu estou fazendo a interseção do gráfico com o plano YZ. Tá? Como é que fica, então? Eu vou ficar com Z, isso é Z, né? Vou chamar de Z aqui. O Z é y². E isso aqui é uma parábola. Então, quando o gráfico interceptar o plano YZ, eu vou enxergar uma parábola. A interseção é uma parábola. Então, o certo seria escrever x é z e y², desculpa, x é igual a zero e z é igual a y². Tá bom? Então, é assim, ó. Então, aqui, ó, nesse plano, eu vou ver uma coisinha assim, uma parábola. O gráfico corta aqui, formando uma parábola. E quando eu fizer a interseção com o plano y igual a zero? Vai dar outra parábola, né? Para y igual a zero, eu vou ter o z igual a x², e eu vou ter uma interseção aqui, x. No plano xz, eu vou enxergar outra parábolazinha. Tá bom? E se eu olhar para cada curva de nível C, então eu faço z igual a c, e aí eu tenho os pontos x2 mais y2 igual a c. Isso daqui, a gente viu que aqui são circunferências. Então, quando eu corto o plano z igual a c, eu enxergo circunferências. Com isso, dá para ter uma ideia de como é que monta o gráfico? Então, o gráfico de f vai ser alguma coisa assim, né? Aqui tem o x, aqui tem o y, o z, e aí eu vou ter esse corte aqui é uma parábola. Opa! Tem dias que os meus desenhos não querem sair de jeito nenhum. Aqui tem outra parábola. E aqui, esses cortes aqui, são circunferências, né? Os cortes para z igual a constante, eu vou ter circunferências aqui. Tá bom? Então, esse gráfico aqui, z igual a x2 mais y2, isso aqui é uma superfície chamada paraboloide circular. Tá? Isso aqui é um paraboloide circular porque as seções transversais são circulares. Né? O exemplo 2 aqui, esse exemplo 2 é só para... O que acontece com essa função aqui? Isso aqui é uma função constante. Então, o gráfico é um plano horizontal, né, passando aqui pelo 3. Né? Aqui é x, o y, o z, aqui é 3, né? Um outro exemplo um pouco melhor. Como é que fica f de xy igual a 1 menos x menos y? Outro plano.
Que plano é esse? A gente pode escrever que z é 1 menos x menos y, ou seja, que x mais y mais z é igual a 1. Isso aqui é uma equação geral de plano, né? Vocês sabem me dizer as interseções com os eixos? Né? Só para a gente situar onde que está esse plano. Se o y e o z são iguais a 0, o x é 1. Se o x e z são zeros, o y é 1. E se o x e y são 0, o z é 1. Então, ele passa por esse ponto aqui, que é o 1, 0, 0. Esse aqui, que é o 0, 1, 0. Esse outro aqui, que é o 0, 0, 1. E, bom, é esse plano aqui. Como é que são as curvas de nível? Como isso aqui é uma equação de plano, né? Deixa eu escrever aqui. A gente nem precisou das curvas de nível para fazer o gráfico, né? Mas isso aqui é uma equação geral de plano, né? Nem precisei. Mas se eu fizer z igual a constante, eu vou ter equações de reta no R2. Então, de novo, o domínio é o plano todo, é o R2 todo. E as curvas de nível? Domínio é o R2. A imagem é todo R, toda reta, porque uma diferença de dois números positivos pode ser qualquer número. Tá? Isso aqui pode dar positivo, pode dar negativo. Né? Se eu fizer y igual a 0, eu vou ter qualquer número positivo pode ser x quadrado. Né? E se eu fizer x igual a 0, qualquer número negativo, eu obtenho escolhendo o y adequado. Então, a imagem é todo R. Tá? Então, eu posso pegar qualquer valor de C e montar uma curva de nível. Vamos começar com 0? Quando eu fizer curva de nível 0, o que vai acontecer? Eu vou ter que estudar x² menos y² igual a 0. Né? Bom, vou fazer assim, x menos y vezes x mais y é 0. Isso aqui dá duas retas, né? X menos y igual a 0, ou x mais y igual a 0. Eu tenho duas retas. Tudo bem? Então, são aqui, ó. Essa aqui é o x igual a y, e essa daqui é o x igual a menos y. Então, nessas duas, ao longo, o que a gente está vendo aqui é que para cada um desses pontos, o f dá 0. O f de cada um desses pontos é 0. Tudo bem? Tá. Agora vamos aumentar. Se o x for 1, o que vai acontecer? Se o c for 1, então eu vou procurar quais são os pontos tais que x2 menos y2 é igual a 1. Que curva é essa? Essa é uma hipérbole. Tá certo? Nessa hipérbole aqui,
nessa hipérbole, o A é 1 e o B também é 1, tá? Com A igual a 1, B igual a 1. E as assíntotas? As assíntotas são y igual a 1 sobre 1 aqui. Mais ou menos, né? Porque tem as duas. Né? Quando eu fiz no começo da aula, eu tinha colocado só uma delas porque eu tinha feito só o primeiro quadrante, mas tem a outra do outro lado. Né? Então, as assíntotas eu vou pôr de uma outra cor aqui. E esta daqui, ó, quando o y é 0, o x é mais ou menos 1. Aqui é 1, né? E aqui é menos 1. Essa é a curva, a cor-de-rosa aqui, essa curva cor-de-rosa. Esses dois pedacinhos formam o que a gente chama de curva de nível 1. Tá bom? Vamos fazer mais um valor positivo? Para a conta da fácil, eu vou pegar o 4, tá? C igual a 4. Eu vou querer x² menos y² igual a 4. O que eu faço? Eu vou dividir tudo por 4 e ficar com uma equação de elipse, de hipérbole outra vez, né? Então, x² sobre 4 menos y² sobre 4 igual a 1. Eu vou ter outra hipérbole. Nesse caso aqui, o A é 2 e o B também. E as assíntotas? São as mesmas, porque o quociente B sobre A continua sendo 1. Tá? Então, eu poderia aproveitar aquele... Eu vou só fazer assim por enquanto. O y igual a x, y igual a menos x. Quando o y é 0, o x é mais ou menos 2. Então, ela está afastando aqui, ó. E ela vem vindo assim. Aqui eu tenho C igual a 4. Se eu aumentar o valor de C, o que vai acontecer aqui com a figura? Vai continuar a hipérbole, né? Só que se eu aumento aqui, dividindo tudo pelo C que tiver ali, eu vou ter um número cada vez maior, significa que ele está indo cada vez mais para lá. Então, ela está se afastando da origem. Tudo bem? À medida que o C aumenta, ela vai afastando. Tá? E se o C for negativo, o que vai acontecer? Se eu pegar C igual a menos 1, então eu tenho a equação x² menos y² igual a menos 1. Dividido por menos 1 para ficar 1 aqui, né, eu vou ficar com menos x² mais y² igual a 1. Isso aqui é outra hipérbole. Eu esqueci de falar lá atrás, né? Essas daqui são hipérboles com focos no eixo dos x. Quando o menos vem aqui, elas têm focos no eixo dos y. Né? Então, aqui ó, eu posso fazer x igual a 0 e vou encontrar y igual a mais ou menos 1. O resto é análogo, né? Mas aqui eu tenho uma hipérbole também, só que agora a interseção com o eixo, as interseções aqui são no eixo dos y, tá? Então, eu tenho aqui, quando y é 1 ou menos 1, eu tenho pontos aqui. E aí, ela vai fazer assim, ó.
Tá bom? Deu para entender um pouquinho? É análogo, é que eu não quis deduzir tudo de novo. Se eu fizer, em vez de menos 1, se eu fizer menos 4, vai acontecer a mesma coisa, vai ficar a equação x2 menos y2 igual a menos 4, vou dividir tudo por menos 4, vai dar menos x² sobre 4 mais y² sobre 4 igual a 1. Tá? Aqui, de novo, esse seria o a quadrado, esse é o b quadrado. Tá? E são iguais, então as assíntotas são as mesmas, só que a interseção com os eixos é no eixo vertical. Então, essa daqui vai aparecer aqui no 2 e no menos 2, são os dois vértices, e a hipérbole assim. Bom, eu fiz tudo separadinho, mas o legal mesmo é juntar tudo, né? Juntar tudo num desenho só. Então, a gente começou do nível 0, lembra? Esse era o nível 0, eram duas retas. Então, tá aqui, ó. A reta, essa aqui é a reta y igual a menos x, que é para c igual a 0. Tem essa outra aqui, que também é c igual a 0, certo? Para c igual a 1, vem uma assíntota aqui que passa pelo 1, 0 aqui, e pelo menos 0 aqui também. Então, essas são as curvas de nível 1. Aí, um pouquinho mais para cá, vem a curva de nível 2. Ela também tende, ela também quer aproximar dessa assíntota aqui. Tá dando para perceber aqui? Aqui é c igual a 1, aqui é c igual a 4. Esse aqui é c igual a 4. Aí tem as com c negativo. Com c negativo, elas vão ficar assim, ó. Esse aqui é com c igual a menos 1. Com c igual a menos 4, ela vem aqui, ó. Tá? Aqui é 2, aqui é 1. Tá bom? O que a gente percebe? Tá aí uma superfície complicada, né? As interseções, quando eu cortar o gráfico com o plano c igual a 4, quando eu fizer o plano z igual a 4, eu vou enxergar, a interseção vão ser essas duas, esses dois ramos de hipérbole. Quando eu cortar em outro lugar, vai ser outra hipérbole. Quando eu cortar no 0, é melhor fazer isso aqui, ó. Para ser igual a 0, dá duas retas, tá? Ainda não deu para entender muito bem, né? Que figura é essa? Então, vamos ver os cortes com os planos coordenados, tá? Então, quando eu cortar com o plano x igual a 0, o que eu vou ver? Então, eu tenho o gráfico, a função f de xy era x2 menos y2. Se o x é 0, eu vou ter z igual a menos y2. Eu vou enxergar uma parábola virada para baixo. Tá? E se o x for 0? Desculpa, se o y for 0. Se o y for 0, eu vou enxergar o quê? Uma parábola. A parábola z igual a
x², uma parábola virada para cima. De um lado, você enxerga uma parábola para cima. Aqui seria o corte com o plano y igual a 0. Tá? Cortando com outro plano transversal aqui, você vai enxergar uma parábola virada para baixo. Tá? Se eu cortar com um plano assim, eu vou enxergar os pedaços de hipérbole aqui, ó. Isso sobe, né? E aqui assim, ó. Aqui eu estou vendo hipérboles. As seções transversais, para alguns valores, eu estou vendo hipérboles que estão indo para lá. E aqui, quando eu cortar com C negativo, eu vou enxergar umas hipérboles aqui, ó. Aqui e lá atrás, fechando assim. Tá? Então, ó, vou fazer assim, ó. Se eu conseguir ligar assim, dá para entender essa minha figura? Não? Ó. Bom, os eixos eu já me perdi. Onde é que estão os eixos? Aqui, ó, seria o eixo parábola virada para cima. Esse aqui seria o x, tá? E aí, o y está indo para lá. E o z para cá. Tá? Deixa eu tentar melhorar um pouquinho, ó. Sem esses rabisquinhos. Ó, o que a gente vê em primeiro plano é uma superfície assim, que vem vindo aqui, né? Aqui fica reto, né? E aqui ela vai abaixando, tá? E aqui ela vem assim. Melhorou um pouquinho? Não? Dá para... Se eu falar o nome, isso aqui é uma sela. Sabe sela de cavalo? Sela. Ah! Né? Esse ponto aqui é chamado ponto de sela. Tá? Então, a ideia, o gráfico dessa função é uma sela. Mas ele, agora deu para, com o nome ajudando, assim, deu para enxergar melhor a figura? Então, quando corta aqui, forma hipérbole. E quando corta aqui, também forma hipérbole. Quando corta aqui, dá uma linha reta. Tá? E é uma sela, porque fica meio parábola para cá, para o outro lado também é parábola, assim, subindo. Tá? E tem esses cortes. O nome, vocês veem que aqui, como tem esses quadrados e essas interseções com os planos coordenados são parábolas, ele ganha nome de paraboloide também. Ele também é um paraboloide. Só que como as seções transversais são hipérboles, ele é um paraboloide. O z igual a x2 menos y2 é um paraboloide hiperbólico. Esse é o nome oficial.